Não basta desejar mudar o mundo lá fora se você está preso por dentro. Muita gente sonha com revolução, com liberdade, com mudança, porque são anseios internos. Afinal, tudo o que a gente percebe como realidade está baseado numa sociedade patriarcal e hierárquica. Os modos econômicos e os modos subjetivos. Então, nessa estrutura, a gente está sempre com um incômodo. E o incômodo ele é ótimo, porque ele mostra que alguma coisa não está funcionando, pelo menos para a gente. Então, o segundo momento é querer sair disso. Quero acabar com a opressão, quero derrubar o poder, quero lutar a favor das pessoas que estão sofrendo. Esse desejo de escapar da constrição é totalmente adequado, porque a alegria da liberdade é necessária, porque colocar limite nos abusos é necessário e porque chamar as pessoas para um ideal e para uma luta muitas vezes é necessário. Mas aí a gente se esquece de uma coisa. Essas lutas políticas, quando são feitas de discurso, podem ser facilmente manipuladas. Você pode trabalhar para os sistemas de opressão sem saber. Discurso e narrativa geram imaginação. Imaginação, para o seu sistema nervoso autônomo, é a realidade. O seu cérebro não distingue muito bem o que está acontecendo em tempo real e as previsões simuladas sobre o futuro. Até porque, para você poder compreender o que vai fazer daqui a pouco, você precisa fazer uma história de como as coisas são, como elas serão e o que vai acontecer. O neurocientista Anil Seth chama isso de alucinação programada. Aí teve um cara chamado William Reich que disse, olha, você tem uma série de programações cognitivas energéticas no corpo chamadas de couraças. E elas ativam tensões no corpo para defender você daquilo que você imagina que vai acontecer. E essas programações existem empilhadas dentro de você, aos montes, em vários momentos ao longo da sua história. E elas não se dissipam com facilidade. Por isso você anda tenso o tempo todo. E esses estados são estados de pavor e controle. Essas são as nossas defesas reativas. Elas antecipam o futuro e supõem como ele vai ser, para que a gente possa antecipar o que fazer, para não sermos destruídos. E isso tudo é imaginação ancorada nas tensões do corpo. Como disse o filósofo Spinoza, a mente é a ideia do corpo, o que significa que você vai pensar o estado atual do seu corpo. Se um corpo está constantemente tenso, irritadiço, buscando controle, se sentindo atacado, ele vai pensar com facilidade em liberdade? Não. Ele vai pensar em como não ser destruído. E se ele pensar em maneiras para garantir que não será destruído, então ele será livre. Bom, esse é o tipo de pensamento que leva às guerras, ao nós contra eles, ao discurso político cada vez mais polarizado, cada vez mais extremista, com menor tolerância às opiniões e cada vez mais hostil. Tornar as coisas pretas ou brancas, um polo ou outra, é uma busca por controle e segurança. E isso pode ser uma busca imatura, porque ela quer mudar os parâmetros de segurança do lado de fora, mas não nota o quanto está se sentindo insegura dentro. Em muitas camadas de programação, de tensão e de sentimentos que precisou conter. Sabendo disso, as estruturas de poder autoritário compreenderam que elas precisam instigar a imaginação das pessoas, para que elas criem a urgência de romper com aquele sistema apontado ali, que está sendo recortado especificamente para representar uma ameaça. Quanto melhor eles criam cenários catastróficos e antecipam cenários onde as pessoas estarão condenadas e não poderão escapar, mais as pessoas irão lutar para romper ou destruir aquele sistema. A fórmula que William Reich descreveu é relativamente simples. Veja só. Pegue uma pessoa ou um grupo grande de pessoas que são emocionalmente imaturas, ou seja, que têm medo de olhar para o que sentem e que foram ensinadas a olhar para fora e não para o que elas sentem. Pegue essas pessoas e instigue risco nelas. Conte com a incapacidade delas de discernir e separar o que serve e o que não serve, e de colocar limites. E então, como uma espécie de salvador, indique o caminho correto para elas. E esse caminho precisa ser uma promessa de aliviar os medos que elas sentem dentro. Então, as pessoas vão lutar a favor do autoritarismo. Qualquer sistema autoritário que não queira ser impositivo de maneira declarada, mas queira controlar, compreende a sua imaturidade e compreende o seu anseio de se libertar de tensões que você tem medo de olhar. E indica quem você deve combater e como. E se você se apoiar nesse sistema, ele pode salvar você. Corporações usam manipulação e programação de necessidades. Famílias ensinam que o culto da obediência autoritária é uma forma de proteger.
Religiões fazem você suprimir as suas ideias individuais por medo de punição. Você precisa demonstrar aos seus pares que é adepto de uma determinada ideia naquele meio, para que aquelas mesmas pessoas que são seus pares não persigam você. É fácil pegar o anseio de uma pessoa de pertencer, de se sentir segura, de se expressar segundo o próprio entendimento, e de se sentir amada, e de buscar sua conexão com o todo e com o divino, e buscar controlá-la para o seu próprio benefício. E isso é fácil. O difícil é compreender como essa pessoa quer pertencer, como ela quer se sentir segura, como ela pode expressar o que pensa, como é que ela quer ser amada, e como ela quer e precisa se conectar com o todo e o divino sem que ela seja ameaçada por isso. Por isso é importante compreender como a gente pode estar preso dentro e não só como a gente está preso fora. Porque quem está do lado de fora pode pôr uma carinha bonita e um discurso ideal para benefício do próprio controle. E pode ter partes imaturas nossas que vão achar esse controle bom. O Psicologia Política do Corpo é uma investigação sobre a necessidade das lutas políticas e das práticas e ideias políticas precisarem passar também por dentro, pela clareza interna, dos propósitos, dos acordos, dos sentimentos que temos medo de ver, e não apenas pelas narrativas e discursos políticos. É importante poder observar os pactos internos e poder falar deles sem sofrer sanções. Mesmo que uma postura política, religiosa ou identitária pareça reacionária aos olhos, condenar essa postura e gerar medo e insegurança, sem compreender na sua origem, sua necessidade ou por que aquela pessoa precisa daquela ideia, é um ato que reforça a divisão e a ignorância da vida interior, do que é ser humano. Sem poder conversar sobre o que uma pessoa sente por dentro, o risco é ficar sempre numa condenação, que é sempre uma autocondenação. Como disse o filósofo Spinoza no prefácio da Ética, os que preferem insultar ou ridicularizar os afetos e as ações humanas, ao invés de entendê-las, alcançarão tão pouco na ciência moral quanto os que se dedicam a condenar a natureza por produzir tempestades ou terremotos. A psicologia política do corpo traz a proposta de compreender as posturas, os comportamentos e as ideias políticas a partir das emoções livres ou retidas, dos contratos de segurança do corpo e dos desejos íntimos de conexão, entrega e comunhão, que muitas vezes podem estar asfixiados. Com quem a gente quer dialogar e que mundo a gente quer criar ao redor de nós. Isso gera um entendimento mais profundo do que é humano. Quer transformar o mundo? Começa pela escuta do que está preso aí dentro. Esse é o convite para acompanhar esse canal.